Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal. Sejam bem-vindos ao Carros em Foco. E hoje vamos continuar os vídeos de mecânica dos fluidos para um dia chegar na aerodinâmica automotiva. O ponto é que nós estamos parados na parte de camada limite, mais precisamente camada limite turbulenta, que é o que nós vamos ver hoje. Antes de eu me apresentar, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena, onde me formei em 2024. Fiquei desempregado, óbvio, né? E depois assumi uma vaga, passei numa seleção para doutorado aqui na Universidade de Brescia, onde possivelmente ficarei desempregado depois do doutorado. Mas até lá fazemos os vídeos. Então vamos começar. Acabou a carteirada. Paramos aqui. Perfeito. Certo. Vambora. Essa música tá muito triste. Vou botar uma mais triste ainda. Então, estamos em camada limite, certo? O objetivo hoje é começar a dialogar sobre esse assunto, porém para a parte de escoamento turbulento, né? Então o objetivo é valutar parâmetros, as espessuras importantes, né? As espessuras delta, só botar aqui. Gira na fotocamera. Ok, então o objetivo é valutar as espessuras, que são delta estrela, né? O famoso delta asterisco, né? O delta asterisco e o teta. Certo, que são o que? A camada limite, espessura da camada limite, a espessura da camada de deslocamento, e o teta é o que mesmo, gente, que eu esqueci? O teta, já bateu o sono já. Gosto tanto de estudar que quando eu começo já dá sono. Beleza. A gente vai valutar essas espessuras e os coeficientes de atrito. Que são CF minúsculo e CF maiúsculo. C maiúsculo F, um é o local, né? E o outro é o total, né? Ele é dado basicamente em função da distância do escoamento, né? Da distância longitudinal, né? Na verdade, no sentido do escoamento ao longo da placa. Lembrando que a gente está aqui meio que avaliando aqui numa placa plana, né? No Parkinson aqui tá osso. Aqui X e aqui Y
temos a nossa plaquinha aqui. Nossa placa, pá. Aqui. E eu tenho o meu escoamento que está sucedendo aqui. O infinito, né? Aí isso vai causar um desenvolvimento de uma camada limite. Vai ter um regime laminar, uma regiãozinha ali de transição, né? Laminar, vai ter uma regiãozinha ali esperta, transição, e por fim eu vou entrar no turbulento, na violência gratuita, certo? E é esse que a gente vai trabalhar hoje e nos próximos vídeos, que eu raramente consigo terminar, certo? Tá. As definições dadas para um escoamento para a camada limite de um escoamento turbulento turbulento são não são não é que são calculadas, mas elas são resultados de experimentos. Você vai fazendo uma série de experimentos e aí você consegue ali caracterizar, né? Então não é necessariamente a solução de equação dessas equações diferenciais que a gente vem vendo, né? Então as definições dadas para a camada limite de um escoamento turbulento são resultados diretos certo? São resultados diretos de como que eu posso dizer, de experimentos, certo? Então eu tenho ali na literatura, eu tenho experimentos feitos ao longo de anos de pesquisa, né? E o que acontece é que eu vou caracterizando várias condições e eu crio, né? Eu posso criar tabelas, eu posso criar uma série de valores e condições. Então, no caso, eles não advêm diretamente dessas equações diferenciais. Esse é o ponto, né? Beleza. Então não são soluções diretas de equações diferenciais.
Não, na verdade não são soluções para as equações diferenciais. Ou seja, tudo é empírico. Não existe uma solução fixa e exata. Perfeito. Ou seja, vem de experimentos, né? Medições, correlações. Beleza. Certo? Então tá, vamos começar com a agressão, já vindo com algumas equações, né? Então tá, peraí, deixa eu ver com que eu começo. Certo, vambora. Então tá. Então, dessa forma, essa abordagem ajudou a definir a equação para a camada limite. Do escoamento turbulento. Nesse caso, certo? Nesse caso, temos só um momento. Nesse caso, a equação será o nosso deltinha mesma ordem de magnitude que zero vírgula 37 vezes x, a distância ao longo da placa, né? E Reynolds, porém Reynolds de x também, ou seja, o ponto onde está a placa,
né? Dentro da fórmula de Reynolds não vou ter o comprimento todo, né? Ou terei o comprimento todo, dependendo da posição. Mas aqui Reynolds está elevado a 1/5, raiz quinta, né? Beleza. Beleza. Ok. De cara, imediatamente podemos é possível deixa eu ver, vamos botar essa marca aqui para baixo. Imediatamente é possível observar a diferença para o escoamento laminar. Certo? Para o escoamento laminar. Que devido ao índice, a potência, né? De Reynolds. Ou seja, para escoamento laminar e o turbulento, eu vou ter que Reynolds, não, a potência não é de Reynolds, Jesus amado, não é Reynolds, devido à potência do termo X. E aí a gente pode observar, se a gente dedobulhar essa equaçãozinha nos dois casos, né, tanto de Reynolds como o do escoamento turbulento, a gente vai observar que X aqui vai estar elevado a 1/2 para o escoamento laminar, enquanto X para o escoamento turbulento estará elevado a 4/5. E aí a gente vai ter uma diferença que é no quão rápido a camada limite cresce, né? Dessa forma, é intuitivo que a camada limite turbulenta cresça, né? Cresça mais rapidamente ao longo da superfície.
Certo? Beleza. Então, a camada limite para o escoamento turbulento tende a ser mais grossa. Certo. Então, como seria, né, mais ou menos isso? Se plotássemos um gráfico, né, seria mais ou menos assim. Temos aqui x dado em metros e delta também dado em metros, certo? Então, escoamento laminar o regime laminar seria um escoamento mais fino, mais próximo da placa, né? Enquanto que o escoamento turbulento cresceria muito rapidamente, né? A valores mais ou menos aqui de, deixa eu ver, temos aqui 0,005, certo? Na verdade, aqui seria 0,02 metro e mais ou menos aqui estaria 0,005. Ou seja, a camada limite ela é ali menor de 5 milímetros, menor que 5 milímetros, né? Imagina isso no teto de um carro, né? Beleza. Certo. Ok. Então, podemos ir para ok. Certo, uma vez conhecendo o delta, a gente já pode entrar em drogas mais pesadas, como o perfil velocidade, né? Uma vez definida a camada limite, pode-se calcular perfil, né, o perfil velocidade. Beleza. Vamos. Eu já não tinha calculado esse não. Pensava que já tinha calculado ele.
Ok. Ok, então a gente entra com o perfil velocidade, certo? Que é dado por... Sartre já tinha escrito isso, mas beleza. Que é dado pelo quê? O perfil velocidade são algumas correlações do que? Da velocidade U, que é a velocidade no sentido do escoamento, né? Então, dividido pela velocidade U infinito, que é a velocidade do escoamento, né? E isso tudo se iguala a uma razão das espessuras, das alturas, né? No caso da posição em Y, que eu estou avaliando, e da espessura da camada limite. Então fecha aqui, isso tudo é elevado a 1/7, e temos aí a definição de um perfil de velocidade. E eu estou cismado de não ter falado disso antes. Falei. Ah, falei logo no começo. Ok, foi dito logo no começo. Mas foi outra correlação. Ok, então esse aqui é o perfil de velocidade turbulento, certo? Onde bom, a gente já sabe, y é a coordenada ao longo do eixo y, u velocidade, o infinito velocidade de escoamento. Ok, isso significa, essa correlação indica essa correlação nos mostra que no escoamento turbulento o perfil velocidade é mais cheio. Carrega-se mais velocidade perto da parede. Além disso, ocorre maior mistura entre camadas, pequenos incrementos, sem falar também com a parte externa, né? Então, além disso, ocorre maior mistura entre camadas. Certo? Consequentemente, meu Deus, eu escrevi consequentemente separado, me corta o vídeo. Acabou. Não. Vou voltar para
Jesus amado, a estafa tá me atrapalhando demais. Consequentemente, a gente vai ter maior cisalhamento desse escoamento. Maior cisalhamento é maior atrito, gente. Estamos falando de tensão, certo? Então, consequentemente, teremos tense maior cisalhamento, que é um indicativo direto ali de atrito, né? Certo? Que é um indicativo direto de atrito. Isso aí a gente pode até refletir que vai me trazer um efeito melhor com relação à resistência desse escoamento à separação. Isso proporciona vamos olhar. Eu acredito que isso está correto. Isso proporciona uma maior resistência à separação do escoamento turbulento da superfície. Certo? Do turbulento da superfície, certo? Ok, beleza. A gente pode justificar isso com a perda de energia desse escoamento, né? De momento, né? E também por ele ter um gradiente de pressão adverso. Então, o fluido que está mais perto da parede, ele tem mais energia, certo? E ele consegue continuar escoando contra essa pressão, esse gradiente de pressão. Então, a gente já começa a ver essas pequenas diferenças só nessas equações. Depois que a gente calcula isso, né? Na verdade, a gente já pode calcular o coeficiente de atrito, né? Mas já fica
já fica quase lá. A gente também pode já passar para o cálculo do displacement thickness. Let me see. Certo. A gente pode aqui em seguida a camada de deslocamento pode ser calculada. Lado. Então, vou escrever aqui. Pronto. E seria como? Camada de deslocamento, ela é o delta estrela. Delta minúsculo com asterisco. Certo? Isso aqui seria igual a integral que vai de 0 a delta, né, de 1 menos uzinho, a velocidade, né, ao longo de x, e a velocidade do escoamento. Por que que a gente pega u sobre o do escoamento? Por quê? Porque a velocidade do escoamento é a velocidade longe da placa. Então a gente vai pegando a velocidade de cada camada. Então isso tudo vezes a derivada de y. E aqui eu tenho de delta, 0 a delta, tá? Isso aqui. Certo. Beleza. Aqui, sabendo utilizando a definição do perfil velocidade, a camada de deslocamento se reduz para reduzir o que? Vai se reduzir para, vamos pegar aqui a equação de novo, copy pastel copy e paste. Agora ficou tranquilo, que eu vou substituir aqui e no fim das contas eu chego a um valor para a camada limite a camada de deslocamento, que se torna delta estrela igual a camada limite delta dividido por 8. Certo? Dividido por 8. Isso aqui seria cerca de 0,125, cerca de 12,5% da camada limite, é a camada de deslocamento, certo?
Beleza. Novamente, observando em comparação com a camada limite laminar, né? Qual seria, né? Temos aqui o valor para laminar e a turbulenta. Aqui tal seria laminar, ela tem um valor um pouquinho maior, né? Fica ali em torno de 0,35% ou 0,35 é 35% da camada limite, né? No caso da turbulenta seria o que? O que a gente descobriu agora, 12,5. Da camada limite, certo? Beleza. O que isso significa na prática? Isso sugere que, apesar da camada limite ser maior, o efeito relativo dela é menor, né? Efeito relativo em que sentido, né? Apesar da camada limite ser maior, certo? O efeito relativo é menor, tá, gente? O perfil é mais cheio, né? Como se a gente pegasse aqui, vamos pegar aqui o desenho. Isso, sai, exatamente, é isso assim que eu gosto. Aí cai no chão, acha ruim. Beleza, aí bota aqui. Qual seria o efeito, né? Eu teria aqui a minha camada de deslocamento, né? 30%, né? E no escoamento turbulento ela até aumenta, mas proporcionalmente, né? Daqui para cá e daqui para cá é um valor, né? Agora daqui para cá, né? E daqui para cá há uma outra proporcionalidade, né? Então eu vou ter, é como se eu tivesse
de fato o escoamento fosse mais efetivo. Beleza. O perfil mais cheio da camada limite turbulenta. Turbulenta a faz mais efetiva no fim das contas. Ok, beleza. Só que é aquilo, né? A gente sempre perde de alguma forma. Certo? Então, uma vez ali com o valor da camada limite, a gente pode ali definir um outro parâmetro. Outro parâmetro possível, uma vez que a camada limite foi definida, é o chamado, como é que é o nome? Como é que é o nome disso aqui? Que a gente chama de espessura, espessura de momento, né? O parâmetro é a espessura de momento dado por θ, que foi aquele θ que a gente definiu no começo e eu não estava lembrado. Beleza, esse parâmetro eu nem conheço muito.
Certo, então, que é a espessura de momento. Esta define o quanto de quantidade de movimento, que é o que a gente chama de momento, né? A gente chama de momento. O escoamento perde só por causa da camada limite. Ok. Como que a gente calcula ele, né? Tá. Beleza. Um momento ideal é dado por ρ vezes a velocidade do escoamento, certo? E esta ao quadrado, quantidade de movimento, certo? Entretanto, próximo da parede, ou seja, da superfície, né? A velocidade ela é menor. Próximo da parede, a velocidade é menor. Logo, esse momento cairá. Certo? Então, o θ ele é a espessura, certo? Equivalente quando esse momento começa a cair, certo? Portanto, θ, espessura de momento, é a espessura de uma camada fictícia que teria o mesmo efeito, certo? De que? De roubar momento, de consumir esse momento, certo? Não é nem consumir, né? Porque a velocidade vai ser menor, simplesmente não vai se produzir o mesmo momento que se produzia antes. A camada fictícia que obtém o mesmo efeito
em reduzir esse momento. Do escoamento. Ok. Ok. Então, vamos só escrever aqui para fechar. Então, no caso do escoamento turbulento, θ será, e aí a gente escreve aqui, o θ, momentum thickness, é dado por aproximadamente 7 sobre 72, 7,72 avos de delta, a camada bem pequena, né? Que seria o que? Apex, aproximadamente 0,097 do delta, ou seja, né, nem 10%. Ok? Tá aí. No próximo vídeo a gente entra em coeficiente de atrito. Vou até escrever aqui CF, né? Próxima parte, CF, para eu lembrar. Ho, ho, ho. Bateu o sono já. Ok? Então é isso. Hoje a gente viu aí, a gente já começou a ver as diferenças entre camadas para o escoamento turbulento, né? As coisas não são tão óbvias, né? O escoamento turbulento ele é maior, mas ele até que consegue ali aproveitar um pouco da sua maior energia, né? Sem separar da superfície da placa, né? E vai ter um atrito maior. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, né? Vamos ver no próximo vídeo essa parte do atrito. Ok, acho que foi bom por hoje. Já tô meio cansado. Deixa eu marcar aqui CF, página 73 e 51 do PDF. 51 do PDF? Cadê? Isso é uma merda mesmo, viu? Aí, coeficiente de atrito. Aqui, o parte. Ok. Ok. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E a gente vai provavelmente concluir essa parte. Tem uns gráficos para desenhar. Aí no fim a gente vai fazer o compiladão laminar versus turbulento. Quem é melhor? Os dois a 80 por hora. Quem ganha? Né? Vai ser esse o próximo vídeo. Até lá. Até a próxima sessão de tortura automotiva acadêmica. Nos vemos lá.